Glória a Deus, a paz do Senhor. Vamos aprender um pouquinho mais com a palavra do Senhor, com o Evangelho de Cristo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, que diz para nós: No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Essa passagem de 2 Pedro, no capítulo 2, parece que, olhando aos olhos carnais, parece que Pedro está aqui, vendo tudo o que temos hoje no mundo, tudo o que fazem com o povo de Deus no mundo, né? Assim se encaixa perfeitamente. Mas sabemos que isso aqui é o Espírito Santo de Deus que instruiu a Pedro, como todos os outros, e também já nos instruindo no hoje, para que a gente abra os nossos olhos. Porque ele está dizendo, no passado, lá atrás, também tiveram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão que? Doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. Quando a gente olha para isso aqui e você escuta, você logo tenta entender da forma com que é lido, né? A gente olha aqui e fala doutrinas destruidoras e falsas. Mas você olha, mas dentro da igreja eu não vejo nada destruidor. É só palavras boas, né? Palavras agradáveis que enchem o meu coração. Só coisas que me confortam. São coisas tão bonitas que eu escuto lá dentro. E eles não estão rejeitando o mestre que os salvou. Não? Opa! Quando eu, como pregador da palavra de Deus, eu levanto na lição do Velho Testamento a lei de Gênesis a Malaquias, quando eu faço isso, eu estou rejeitando o mestre que o salvou. Quer dizer, quem é esse mestre? Quem é esse mestre? Por acaso é Moisés? Quem é esse mestre que nos salvou? Quem foi que Deus deu por amor ao mundo, para que salvasse o mundo inteiro, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna? Quem foi este? Vamos responder, né? Que foi Jesus, Jesus Cristo, este mestre. Quando eu levanto na lição do Velho Testamento, eu estou negando a Cristo. Ler, conhecer a história, saber como foi, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Agora, praticar, viver, aplicar. Como é que se aplica? Perdão. Como é que se aplica alguma coisa do Velho Testamento? É quando você chega na igreja e você olha para o pregador e eles estão pregando assim para você. Olha, a gente teve a volta do muro de Jericó e nós vamos também fazer o mesmo que foi feito nos muros de Jericó. E nós vamos derrubar essa muralha na sua vida. Opa, peraí, que negócio é esse? Isso é antes ou depois de Cristo? Você vai responder, pregador, é antes de Cristo, né? Que Cristo ele veio depois de tudo isso daí. Depois que passou tudo isso, acabou-se tudo isso daí, Jesus ele veio. E Jesus ensinou a fazer isso? Muito pelo contrário, né? Jesus ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos? Isso.
Sim, ouvimos, Jesus. Então tá bom. Agora eu vos digo, faça assim, assim e assim. Então quando a gente levanta, como diz em Coríntios, levantamos na lição do Velho Testamento, nós estamos revogando a cruz de Cristo, rejeitando a cruz de Cristo, rejeitando o Mestre que nos salvou. Qualquer coisa que eu ensine o povo a fazer, que é a lição do Velho Testamento, do que foi feito lá atrás, eu estou rejeitando o Mestre que nos salvou. Simples assim. Então quando você entra nessa ideia de campanha disso, campanha daquilo, né? Tudo baseado no Velho Testamento, campanha de Naamã, jejum de Daniel, preciso falar muitos outros aqui ainda? Estamos sempre acostumados a ver tudo quando a gente levanta e quer aplicar sobre a nossa vida. Tudo isso daí é o mesmo de você afirmar que não aceita Jesus Cristo. É simples assim. Porque é o que está dizendo na minha e na sua Bíblia. Como eu costumo dizer, a não ser que essa minha Bíblia aqui, ela foi uma única Bíblia feita, diferente, exclusiva, e só eu tô vendo isso aqui. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. O alerta contra esses falsos profetas. Quando você olha e lê o Novo Testamento, quando você escuta o que Jesus está falando, depois quando você escuta os discípulos, como Pedro, né, como Paulo, como Tiago, como Judas, como João, os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você, Atos dos Apóstolos principalmente, quando você vê toda a história, você não vê nada disso. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Então, o que é que existe? Eu estou dizendo aqui para você, o Espírito está dizendo para nós. Assim como no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, assim também aparecerão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras que vão destruir vocês, e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, olha só, que é o que a gente vê, mesmo assim muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Que é o que já acontece hoje. Hoje é vergonhoso. A gente sente vergonha. Quando alguém te pergunta, você tem alguma religião? Você fala, não, sou cristão. Puxa vida, a pessoa até te olha meio mal encarada. Porque as pessoas perderam aquela honra por causa desses falsos mestres que só falam invenções e doutrinas destruidoras que eles mesmos criam, que eles mesmos colocam dentro das igrejas para enganar o povo, porque são avarentos, querem dar aquilo que o povo gosta de ouvir para poder meter a mão no bolso, para poder tirar aquilo que eles têm como interesse. São interesseiros, são verdadeiros canalhas, ruptores da fé, não só deles, como já foi há muito tempo, mas também do próprio povo, ensinando ensinamentos e doutrinas de demônios para o povo. Você vê que male, quando estão falando dentro das igrejas, male eles levantam o evangelho de Jesus Cristo, o que Jesus ensinou a fazer ou deixar de fazer. Não, eles gostam é do Velho Testamento, porque ali eles manipulam, que é o que diz a palavra de Deus, são manipuladores. No versículo 3, pela sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Esses falsos mestres, eles não estão em outras religiões por aí afora, a não ser dentro daquelas que supostamente são as igrejas de Cristo. O falso profeta não está na padaria, o falso profeta não está no açougue, o falso profeta não está na mecânica, o falso profeta não está na lojinha de R$1. Não, o falso profeta está dentro das igrejas. Os falsos profetas estão ali para enganar o povo, falando, ensinando histórias inventadas, levantando na lição do Velho Testamento, rejeitando o mestre que os salvou, ou que pelo menos tem o objetivo de salvar, né? Quando eu e você aprendermos o que realmente é o caminho da salvação,
a nossa vida vai mudar. Jesus falou: ouviste o que foi dito lá atrás? Ouviste? Então esquece. Agora eu, porém, vos digo. Só que ninguém ensina. Cadê a pregação da palavra de Deus? Cadê o evangelho de Cristo Jesus sendo anunciado? Estamos todos mal acostumados. Estamos adorando essas coisas todas que esses falsos profetas, esses falsos mestres estão fazendo por aí. Enchemos estádios, enchemos ruas, tudo naquela alegria, aquela suposta adoração a Deus. Só que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque gostam de fazer aquilo que satisfaz o seu prazer, a sua carne, porque é isso que esses falsos mestres estão oferecendo por aí. Agora, quando se trata da palavra de Deus, do evangelho de Jesus Cristo, quando se trata de falar da mentira, de falar do adultério, da fornicação, da idolatria, da imoralidade sexual, da falsidade, das hipocrisias, do perdão, da raiva, da avareza, das feitiçarias que fazem, aí todo mundo fica pianinho. Não, deixa isso, abafa isso daí, deixa isso aí quietinho aí, vamos só ficar nisso aqui. Opa, peraí, eu que confesso que meu Jesus é o meu Salvador, agora eu vou rejeitá-lo? A gente pode até ter falhas e fazermos coisas que não gostaríamos de fazer para o nosso Deus. De você dizer como Pedro, num momento de aflição, de medo, de pavor, falou: eu não conheço esse homem ali não que está sendo crucificado, eu não conheço. Não, mas espera, você tem jeito dele. Não, mas... E o galo canta. E ele havia negado a Jesus, que Jesus também já havia alertado sobre isso. E depois ele cai em si. A gente pode até ter erros, pode até ter falhas. Você pode até agora estar se remoendo porque já faz 10, 15, 20 anos que você está dentro de um ministério, de alguma igreja. E agora que você está ouvindo alguma coisa parecida com a verdade para você e está te assustando. E você diz: poxa vida, não deve ser isso, não pode ser. A gente pode cometer esses erros sim. Mas quando você ouvir a palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo te trazendo a verdade e te provando na Bíblia que essas coisas são reais e verdadeiras, não endureça o vosso coração. Por um momento, Pedro também endureceu o coração dele, negou a Cristo, negou a Deus. Só que ele caiu em si, ele falou: oh meu Deus, o que eu fiz? O próprio Judas caiu em si, se arrependeu e voltou para devolver as 30 moedas de prata. E quando a gente fala de Judas, nossa, Judas, traidor. E você e eu, que quando ouvimos a palavra da verdade também traímos a Jesus. Quando Jesus ensina a gente a sair da mentira, a sair do pecado, a gente faz vistas grossas, estamos traindo o evangelho de Cristo e traindo assim o evangelho de Cristo, traindo o próprio Cristo. Será que falta tanto pra gente enxergar a verdade assim? Será que falta tanta vontade de querer ler um versículo da Bíblia por dia, principalmente o Novo Testamento, para tentar entender o mínimo do que aquilo está dizendo para mim e para você, e parar de cair nas histórias inventadas, como a Bíblia está dizendo para nós que eles inventam, em suas ambições pelo dinheiro. Versículo 3, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas escute, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado, que é o próprio Deus. E quando Deus vier destruí-los, que pelo menos você que está aí nos escutando, ou você mesmo, falso mestre, que está escutando isso agora, arrependa-se, coloque o seu coração diante de Deus, pare com isso, abandone isso. Jesus, ele ainda te ama muito. Abandona isso de uma vez por todas, porque você está levando muitos à perdição. Reverta isso, comece a pregar a verdade, comece a pregar o evangelho de Cristo, que você sabe que não está pregando. Mude a sua vida, porque você que é o povo, que está ouvindo e dando ouvido a esses falsos mestres, é um cego guiando outro cego. Ambos cairão no buraco.
E esse buraco você sabe bem onde que fica, né? Vamos abrir os nossos corações e os nossos olhos para a palavra de Deus. Vamos ler de novo? 2 Pedro capítulo 2, no passado, vamos lá. Apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Que lamentavelmente é o que acontece hoje. Em sua ambição, no versículo 3, pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Em sua ambição pelo dinheiro, esses mestres vão explorar vocês. Que é o que a gente vê, essa exploração do povo, arrancando a gordura das ovelhas. Só arrancando a gordura das ovelhas. E a ovelha vem lá fraquinha, pastor, mestre, estou precisando de ajuda, estou aflita e angustiada. Eles não querem nem sequer saber. Eles só vão dar aquela olhada para você para saber se tem mais gordura para ser tirada, mais gordura para ser arrancada sua. E aí você começa a dar o seu tudo, começa a dar os seus bens. Isso vira como um vício, como por exemplo o vício das drogas. Você está tão viciada e acostumada que você começa a dar o seu tudo ali. Você começa a se fascinar com essas histórias inventadas que esses falsos mestres criam na cabeça do povo, que exploram o povo, arrancando até o último ml de gordura, ou a última grama de gordura. Abram os vossos olhos. Jesus Cristo, em todas as vezes que ele falou conosco pela Bíblia, ele deixou claro, e também através de todos os seus discípulos, ele deixou claro o que devemos e o que não devemos fazer. Qual foi a última vez que você viu o que esses homens estão fazendo, esses canalhas estão fazendo, esses sem caráter estão fazendo por aí, que você viu Jesus fazendo? Quando foi que você viu Jesus fazendo na Bíblia, ensinando a ser feito aquilo? Será que custa tanto assim a enxergar? Como eles são apóstatas do Evangelho? Como eles são hipócritas, manipuladores, oportunistas? Só visam o que você pode dar, que é o dinheiro, porque são avarentos e gananciosos. Você que está nos ouvindo, você que hoje sabe que é um falso mestre, um manipulador, Jesus vai condená-los. Então no dia que se chama hoje, quando ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. Se arrependa dessas mentiras e dessas enganações que estão levando o povo à destruição, que estão levando o povo cada vez mais para o caminho errado, para o caminho da perdição. E você que está nos ouvindo, saia correndo desses lugares. Ah, mas não tenho para onde ir, pregador. Vai para a tua casa, pega a tua Bíblia e vai ler com a tua família. Pega a tua Bíblia e vai ler com a tua família. Se você quer conhecer a história inteira de como foi as profecias, quem foi o profeta A, quem foi o profeta B, né? Como é que foi a criação do mundo, leia de Gênesis a Malaquias. Você vai conhecer toda a história, é muito linda, muito bonita e também muito sofrida pelo povo, porque o povo também abandonou muito a Deus. Agora, se você quer praticar na sua vida as coisas certas de Deus, começa a ler de Mateus a Apocalipse e você vai entender o que Jesus pede e o que Jesus não pede que eu e que você façamos.